isso. Então, uma coisa que eu falo, que hoje o corretor também, ele é muito pressionado na quantidade de coisa que ele precisa saber. Ele precisa dominar as redes sociais, ele precisa fazer TikTok, trabalhar a imagem dele no digital, e aí acaba que ele é muito pressionado, ele não sabe para onde olhar, o que ele tem que fazer de prioridade. E uma coisa que eu tenho falado, que o simples precisa ser bem feito. Ele precisa fazer o arroz e feijão com excelência. E aí entra a parte do follow-up. O que é o follow-up? É uma coisa simples, que o corretor, quando ele tem clareza, ele consegue aplicar isso de forma imediata. E isso vai determinar até a quantidade máxima de lead que esse corretor vai conseguir atender. Porque se ele atender de uma forma sem cuidado, sem zelo, ele vai descartando o lead. Primeiro que chega, ele faz uma tentativa de contato e já descarta. Faz outra tentativa de contato, não consegue o contato, descarta. E isso acaba pressionando o marketing, o gestor de tráfego, porque ele começa a reclamar que o lead não é qualificado. Muito importante, pessoal, que eu falo, a gente aqui na nossa empresa, a gente sempre cobrou isso dos meninos que faziam campanhas pra gente, fez campanha, você é obrigado a testar se o lead está chegando onde foi programado para chegar. Tá? Então, usa aquela ferramenta que a gente vive falando, usou a ferramenta de teste, aquela do Facebook, cara, aquela ferramenta vai ter que ficar na home de vocês ali o tempo inteiro, porque vocês precisam testar, começou a campanha, vai gastar dinheiro do cliente, roda, testa, vê se chegou onde tinha que chegar, se não chegou, reclama para quem seja, pro TI, pro cara do site, pra gente, alguém tem que resolver. Mas não gasta dinheiro do cliente sem esse lead chegar lá, né? Cara, a gente que já tem muito tempo de mercado, pior coisa do mundo, ter que sair daqui para ir na reunião com o cliente, chegar lá e vou explicar, a gente gastou X mil reais aí de vocês e metade dos leads não chegou na ferramenta. Como é que a gente chega lá com essa cara? Entendeu? E foi apanhando, foi tomando na cara, assim, que a gente viu, cara, tem que ter o processo, tem que testar, tem que acompanhar semanalmente. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a precificação, os tipos de cliente, modelo de contrato, modalidade de parcerias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então vamos lá, precificação do nicho imobiliário. A gente tem aí hoje, eu coloco sempre no topo, né, o corretor de imóveis autônomo, porque é o cliente mais fácil da gente chegar. Muita gente comete algumas falhas nesse relacionamento, porque já teve várias vezes a gente estar em reunião, você cortar aqui a reunião para atender um cliente e eu via o jeito que você atende, você fala como se fosse íntimo do cara, você cria um relacionamento com ele para depois ir lá e mostrar, porque você não tem um produto só. Então eu entendo, por exemplo, vamos citar o exemplo aí. Hoje você vendeu um lote para um cara que vem de um produto, você já vendeu de outro. Né? Não foi o produto, foi o relacionamento que você criou com esse cara. Então, queria que você falasse isso aí para o pessoal, como é que você... O follow-up está na minha vida desde quando foi quase inventado, né? Quando foi informatizado. A outra empresa me cobrava isso, né? O meu gestor me cobrava muito follow-up. Ele falou assim, se você não entendeu a história do seu cliente, quando você for atender 10, 15, você não vai lembrar daquela história. Então entenda, leia, antes de conversar, entenda todo o traçado da conversa, para você conseguir voltar a conversa quando você não falar abobrinha. Né? Sim. Então, isso é importantíssimo. É que eu adoto uma outra maneira, né? Eu uso o CRM, no caso do Imobilide, que para mim funciona muito, né? Você vê que eu peço muito arquivos em Excel, eu exporto,